Bom dia, pessoal. Hoje nós estamos no nosso segundo dia de minicurso, intitulado Princípios de Nanotecnologia Farmacêutica e Nanocosméticos. Então, só para relembrar um pouco, ontem nós falamos sobre o surgimento do conceito de nanotecnologia em si, os princípios envolvidos, a definição segundo a ISO 229, alguns conceitos gerais sobre os sistemas coloidais, os tipos de nanopartículas, os desafios encontrados e algumas das estratégias que podem ser utilizadas para o desenvolvimento da sua formulação. Então, hoje eu gostaria de continuar um pouquinho falando sobre as estratégias para desenvolver uma formulação que ela tenha maior capacidade de chegar de fato às aplicações na clínica. E a primeira dica que eu gostaria de compartilhar é o fato de conhecer a patologia em si e conhecer a fundo. Eu sei que parece alguma coisa bastante óbvia, mas é importante frisar, porque quando você conhece de fato a rota de biodistribuição, a farmacocinética que aquela partícula ela vai precisar passar para chegar no tecido-alvo que ela necessita agir, é diferente. Então, você consegue usar recipientes que ajudem a que a sua formulação ela seja cineticamente mais estável. Além disso, a minha segunda dica seria usar recipientes aprovados. Então, no site, por exemplo, de algumas agências, né, acredito que a maioria delas, elas têm uma busca que você pode colocar o nome do ingrediente que você gostaria de utilizar, e aí você pesquisa, né, as concentrações que você pode, que são permitidas, que já foram testadas, as vias que também já foram testadas, se já foi aprovada ou não. Então, isso ajuda muito. Então, quando você trabalha com recipientes que já têm uma toxicidade regulamentada, né, aceita pelas agências, fica muito mais fácil você prosseguir com o seu estudo. Minha terceira dica seria fazer a análise primeiro dos seus recipientes, antes mesmo da formulação. Então, compreender as interações que podem estar ocorrendo ali ajuda muito. Então, é a minha terceira dica. A quarta dica seria utilizar um método, né, Quality by Design, porque você conhece de fato, você valida os seus resultados, você sabe até onde você pode ir com as concentrações que você utiliza. E uma das metodologias seria utilizar os Design of Experiment, como, por exemplo, o planejamento fatorial. E, por fim, e não menos importante, seria a caracterização completa do seu sistema. Então, uma forma, por exemplo, que eu gostaria de compartilhar com vocês para fazer a análise dos recipientes antes mesmo de você desenvolver a formulação, é você fazer uma análise da sua mistura de compostos através, por exemplo, da espectroscopia Raman de imagem. Essa técnica eu tive conhecimento através da professora doutora Márcia e professora doutora Eneida de Paula, que são da Unicamp e que utilizam justamente a espectroscopia de Raman de imagem para poder analisar o grau de miscibilidade de uma mistura. Para formulações, por exemplo, que levam lipídios, como carreadores lipídicos sólidos, carreadores lipídicos nanoestruturados, é muito importante a miscibilidade desses recipientes com o aditivo, já que a maioria dos compostos são hidrofóbicos e vão ficar aderida no núcleo, né, da partícula. Então, precisa ter uma boa miscibilidade. Então, aqui na imagem, por exemplo, nós vemos a imagem A, que os compostos em si, eles não misturam bem, porque nós vemos diferentes cores, né, assim, no mapa. Então, esses tons diferentes, nós vemos diferentes, nós vemos de fato uma imagem heterogênea. Então, inclusive no histograma abaixo, nós vemos que a banda maior, né, esse halo maior, comparada aos outros histogramas, como conforme na alternativa B, que é quando você troca de lipídio, você diminui essa heterogeneidade dos lipídios, né, de acordo com o seu aditivo, com o seu ativo, e tem uma melhora de miscibilidade ali. E na alternativa C, você tem uma total miscibilidade, uma total homogeneidade do seu princípio do seu ativo com a formulação em si, né, com o recipiente ali que você está testando. Dessas alternativas, eu selecionaria a alternativa B, justamente porque ela não é nem muito miscível a ponto do meu ativo não sair da partícula,
E ela também não é tão heterogênea ao ponto de causar algum tipo de expulsão do fármaco ou então mesmo uma cristalinidade. Então, antes mesmo de você avaliar a formulação, de fazer a formulação, ver a capacidade dos recipientes interagir entre si é muito importante. Existem outras técnicas, mas essa é uma técnica bastante promissora. É uma técnica que eu tenho trabalhado, inclusive porque às vezes a gente trabalha com biomoléculas extremamente inovadoras que não tem dado nenhum na literatura e você não tem tempo também de obter essa quantidade de dados. Então, vocês saberem qual é pelo menos um indício, né, de qual é a melhor interação daquela molécula com a partícula, é muito importante. Então, você pode testar diferentes tipos de compostos com seu ativo e ver, de fato, qual que ele interage melhor. Na figura D, é uma mistura, né, no caso da formulação já feita, pronta, e em dimensões 3D. Isso é importante porque você consegue localizar, né, mais ou menos, e ver o tipo de interação macroscópica, no caso da molécula, da formulação em si, e ver onde de fato se concentra mais aquele ativo, né, aquele recipiente, no caso, da sua formulação, de forma, inclusive, para ver se a sua formulação em si ela é homogênea ou não. E se não for, onde que de fato não está tendo interação entre os recipientes daquela formulação. Então, a minha dica também é para fazer essa análise pré, mesmo antes de formular. E uma coisa bastante importante seria utilizar o sistema Quality by Design através de uma metodologia do Design of Experiment. Então, são formas de você entender de fato como interage, né, o seu sistema. Então, nada mais é do que você utilizar uma matriz onde você vai cruzar os dados, né, dos principais componentes que ali fazem parte da sua formulação, como aqui, por exemplo, um surfactante, um lipídio, um ativo catiônico, um polímero. Você estabelece níveis de concentração que você pode utilizar daquele recipiente para poder ver como ele se comporta e como ele vai influenciar nas suas respostas. As suas respostas, elas podem ser N fatores, né? Então, você pode eleger, por exemplo, eu necessito ter uma formulação com um tamanho bastante controlado, então abaixo de 100 nanômetros, por exemplo. Eu preciso ter um PDI menos polidisperso possível, preciso ter um potencial zeta negativo, eu preciso ter uma alta eficiência de encapsulação. Então, você consegue, através de fazer esse planejamento fatorial, estabelecer as suas respostas, modular as concentrações dos recipientes necessários para atingir na sua melhor hipótese possível. Então, é um software bastante utilizado, uma metodologia que hoje, inclusive, ela é fundamental, né, na indústria farmacêutica, inclusive para validação de métodos analíticos, porque pode ser empregado em diferentes áreas e ajuda bastante. Você também pode ter, através desses dados, um mapa de risco, né? Um mapa de saber o quanto de concentração de cada recipiente eu posso variar, de forma que não atinja nas minhas respostas específicas da minha formulação. Então, isso é importante, principalmente em processo de escalonamento, porque nem sempre você vai ter uma quantidade bastante fixa de concentração X de cada recipiente. Então, supondo que possa ocorrer, eu não posso utilizar 3%, não sei, do total de lipídio, mas eu posso utilizar 4%? Teria algum fator que poderia alterar a formulação em si, a característica da formulação em si? Então, saber modular, né, a forma como os recipientes afetam, de fato, cada resposta da sua formulação é extremamente importante e muito válido. Isso tudo faz parte de critérios, na verdade, de segurança para o desenvolvimento de formulações, desde da análise do desenho da sua formulação, a forma como aquilo pode impactar na metodologia, a forma como a sua formulação ela vai ser desenhada até o final e aqueles riscos que pode ser, né, de que podem ter um feedback para de fato, as características intrínsecas da formulação. E se você me perguntar, Lud, eu não tenho noção de como eu posso fazer diferentes tipos de interação, não sei prever como que os meus recipientes eles estão se comportando. Bem, eu recomendo para vocês um software chamado Nenom,
que é extremamente útil e que eu tenho utilizado bastante, que é um um software de realidade virtual, na verdade, para fazer designs, né, e interações moleculares. Então, ele consegue, na verdade, né, estimar o quanto uma molécula pode interagir com a outra, o ângulo que aquilo ali pode causar, com formações assim, específicas. Você pode variar, então, também o meio. É um software gratuito, mas também que tem a versão paga, dependendo da modalidade que você deseja. Além disso, uma função muito útil que eu acho é você ter a capacidade de entrar em determinada sala, né, como se fosse uma sala virtual mesmo, e você interagir com outros participantes, né? Então, você pode falar com gente do seu país e de outros países para poder estudar as interações moleculares que estão ali envoltas. Isso dá pelo menos um direcionamento de como pode ocorrer as interações intramoleculares e intermoleculares da sua substância, das suas moléculas. Então, uma vez que você estudou a sua formulação, desenhou, viu tudo aquilo que poderia afetar, você precisa caracterizar. Então, antes de começar, eu gostaria que vocês analisassem, né, observassem o que tem de comum nessas duas imagens, né? É a cor, é a morfologia, o que de fato elas têm em comum? Será que são as mesmas partículas? Será que são partículas diferentes? O que será que está tanto influenciando nessas duas imagens? Bom, eu tenho certeza que todo mundo acertou, né, quem tentou adivinhar de fato o que são. Então, na figura da esquerda, nós temos, por exemplo, a primeira galáxia, observada em 2006, e na figura direita, nós temos nanopartículas de ouro. Vendo agora o que são, a gente vê N fatores de diferença, né, entre essas duas imagens. Mas, o que ambas têm de comum é, de fato, que, na verdade, essas duas partículas, entre aspas, só existem, né, de fato, porque alguém caracterizou. Então, provavelmente seria impossível que a gente chegasse, né, a ver a olho nu, mas que a gente sabe que existe, que está lá, e sabe das propriedades de cada uma delas, porque, de fato, alguém utilizou algum tipo de instrumento para poder caracterizar. Então, a caracterização, ela é tão importante que ela dá vida à formulação em si. E ela classifica aquela formulação de uma forma única. Inclusive, na nanotecnologia, tem uma disciplina, né, específica para análise de instrumentação voltada a nano, que se chama nanometrologia. Então, que na verdade vai consistir, né, em estabelecer as particularidades ou atributo daquela determinada formulação. Mas, do ponto de vista da nanotecnologia farmacêutica e cosméticos, quais seriam as técnicas, então, que devem ser utilizadas para caracterizar o sistema nanotecnológico? Bom, depende das perguntas que você deseja responder. Mas, de fato, o que é mais importante para os órgãos regulamentadores é entender os impactos e os efeitos que cada característica físico-química vai interferir no organismo. Então, você partir do pressuposto de que a morfologia ela impacta de fato na biodistribuição, a carga ela vai influenciar na forma de interação célula-célula, a forma como que cada coisa vai influenciar no organismo, são coisas que devem ser caracterizadas. Se você tem um peptídeo na sua superfície da sua partícula, que você está dizendo que melhora o direcionamento, você tem que provar que aquela partícula está ali, né? Que aquele peptídeo está ali. E mais que ela não vai que não vai mudar a característica da formulação em si, através, por exemplo, do seu princípio ativo. Então, são coisas e fundamentos bastante importantes. Então, existem hoje diversos tipos de caracterização de nanoestruturas, as quais acompanham de acordo com a evolução, né, desse mundo, desse universo nano. Antigamente, né, nós utilizávamos muito das instrumentações macroscópicas para poder adaptar para a escala nano e conseguir enxergar, mas atualmente tem bastantes técnicas que estão sendo desenvolvidas especificamente, né, para a necessidade de análise das nanoestruturas. Até porque, como nós conversamos ontem, nós temos que ver técnicas que estejam aptas para fazer uma análise mais intrínseca daquela partícula, mas a nível molecular, a nível quântico mesmo. Então, para começar, vamos determinar então os principais fatores que podem influenciar na caracterização.
que, como conversamos ontem, então são o tamanho, né? A gente precisa entender qual que é o tamanho da formulação ou das partículas, das nanopartículas, se há diferentes tipos de populações naquelas nanopartículas e de que forma que elas poderiam influenciar no organismo. Como nós falamos também, né, a gente precisa entender quais são a forma de superfície, né, como está na superfície da sua partícula, os diferentes tipos de formas. Se você fala que você está desenvolvendo um cubossomo, você precisa provar que aquela formulação ela tem um aspecto cúbico, então que caracteriza ela de uma determinada classe. E a gente precisa também determinar os materiais, né, que estão ali intrínseco daquela formulação. E de fato que aquele material, ele não vai alterar ao longo do tempo. Então você precisa determinar que se você utiliza materiais X, Y e Z, aqueles materiais, eles ao longo do tempo, eles não vão sofrer algum tipo de degradação para poder criar outros produtos tóxicos, né, da sua formulação. Então, o principal intuito, de fato, né, é estabelecer o tipo de estabilidades que podem ter naquele sistema, seja a estabilidade coloidal, cinética e de superfície, as composições intrínsecas e extrínsecas daquela formulação e daquele meio, e isso tudo vai impactar diretamente, né, nas rotas de biodistribuição da farmacocinética, a farmacodinâmica, as impurezas e degradações que podem ocorrer, a eficácia versus a toxicidade daquele sistema, né? E relacionado também à sua segurança. Mas, conforme nós vimos, nós temos vários tipos, né, de caracterizações, né? Então, você pode utilizar diferentes tipos de técnicas de acordo com o que você deseja saber. Então, por exemplo, nós podemos utilizar diferentes técnicas de microscopia para poder analisar a estrutura e a morfologia daquela formulação. A superfície também da área, nós podemos utilizar, por exemplo, espectroscopias, nós podemos utilizar ressonância magnética nuclear, que vai trazer informações sobre a superfície da sua partícula. A distribuição de tamanho também muito questionada, né? A gente pode utilizar, por exemplo, o NTA, o DLS e outros hoje, até mesmo através, por exemplo, da microscopia eletrônica, muito utilizada hoje em dia, o CRIOTEM, para também ajudar na elucidação do tamanho da partícula. Enfim, então cada técnica ela vai ser utilizada, e são muitas técnicas que hoje já existem, de acordo com o que você deseja saber de informação daquela partícula. Às vezes, não basta fazer a análise de uma técnica, você tem que ir mergulhar de fato e fazendo, né, um quebra-cabeça, e cada técnica comunica com uma outra, e você vai modulando a sua partícula, você vai montando e juntando o quebra-cabeça daquela partícula. Eu recomendo para vocês esse artigo, que é bastante útil. Então, ele traz, né, um pouquinho de cada técnica e como que poderia influenciar na abordagem que você deseja analisar, né, da sua partícula. Mas se você não souber nem por onde começar, então aqui tem, por exemplo, um exemplo, quando você pode determinar, por exemplo, nanopartículas que estão em pó, né, que foram liofilizadas. O que eu posso influenciar? As partículas, elas elas aceitam, elas são sensíveis ou não à irradiação de elétrons? Se elas forem sensíveis, então qual técnica que eu poderia utilizar? Eu poderia utilizar um FM, poderia utilizar um DRX, um SAX, uma espectroscopia de massa. Ou não, se ela não é sensível, então quais outros tipos que eu poderia utilizar? Então, você, assim, é só para poder mostrar que você precisa conhecer também a sua partícula e saber quais técnicas que ela pode ser influenciada ou não. No caso, por exemplo, de partículas em suspensão, uma coisa que altera muito, né, qual técnica que a gente vai utilizar, é se a sua partícula é monodispersa ou polidispersa, porque se às vezes ela é tão polidispersa que caminhos ópticos não são bons para elas, porque ela vai ter um índice de refratação muito grande, espalhamentos muito altos, que vão te dar um resultado incorreto do efeito daquela partícula, né, do tamanho, por exemplo. Então, você tem que conhecer a sua nanoformulação e saber o que ela suporta ou o que ela não suporta.
Então, o primeiro equipamento que nós vamos falar é sobre o espalhamento dinâmico de luz, o DLS, né? Então, ele é bastante utilizado na parte de nanoestruturas. Quem não conhece, vai conhecer se trabalha com formulações com nanoestruturas, porque ele é um equipamento mais comum. Esse equipamento, ele permite, então, determinar o tamanho da partícula, né, o diâmetro hidrodinâmico, o PDI, que é o índice de polidispersão, e também a distribuição de populações. Ontem nós falamos bastante sobre o efeito do movimento browniano, que o movimento browniano nada mais é que o movimento entre as partículas, quando há partículas sólidas dentro de um meio, né, de um fluido, de um solvente, e elas ficam com um movimento indeterminável, justamente por conta de uma colisão de partículas entre umas e outras, em que ela fica eternamente no seu movimento. Então, o que acontece com esse equipamento é que ele tem um laser que ele incide essas partículas que estão em movimento, eterno, né, de movimento browniano, e esse índice de refração, ele é quantificado. A intensidade do índice de refração, ele vai ser justamente quantificado por conta desse detector acoplado ao DLS. Então, normalmente, partículas, né, maiores, ela tem um índice de uma intensidade muito maior, porque, na verdade, também o movimento delas são maiores. Então, quanto mais maior a sua partícula, mais devagar ela vai, no caso, se mover. As partículas menores, elas costumam ter um movimento muito maior do que partículas maiores. Então, o movimento das partículas menores, ela gera uma intensidade alta, né, de picos, que é como a gente pode ver ali no gráfico. E essas intensidades, elas são transformadas através da equação de Stokes-Einstein, justamente para dar o valor, né, do diâmetro hidrodinâmico da sua partícula. É importante ressaltar que, no caso, essas partículas e essa fórmula de Stokes-Einstein, ela leva em consideração esferas. Por que esferas? Porque, na verdade, quando você incide, né, o laser em uma partícula, o movimento de rotação, o movimento browniano de partículas esféricas, ele é muito mais conciso, né, durante a incidência do laser em si. Só que tem um porém, porque ela causa um tipo de dispersão, que é a dispersão de Rayleigh, e ele, dependendo da intensidade de luz espalhada, você pode ter uns resultados falsos, né? Porque partículas maiores, bastante maiores, elas costumam, né, camuflar a dispersão de luz do feixe de partículas menores, porque ela dispersa tanta luz que as menores, elas não vão ter, né, a intensidade captada, justamente porque elas vão ser camufladas. Isso é um problema grande por exemplo, partículas de formulações bastante polidispersa, porque às vezes nem sempre você tem uma informação concisa daquela população como um todo. Então, só para vocês terem noção, o termo, né, do D6, que no caso é a difusão de espalhamento dessa luz, ela nos diz que uma partícula, por exemplo, de 5 nanômetros, ela espalha 1 milhão de vezes mais luz do que uma partícula de 5 nanômetros. Então, de fato, partículas maiores vão espalhar muito mais luz. E justamente por conta desse movimento browniano, né? Então, uma coisa bastante importante que o pessoal sempre me comenta. O DLS, ele pode medir partículas não esféricas? Qual é o principal problema de partículas não esféricas? Uma partícula, por exemplo, que tem um comprimento maior do que uma esfera, ela nem sempre vai obedecer de forma simétrica ao movimento browniano. Então, naturalmente, essas partículas, né, elas vão, de fato, se movimentarem de formas diferentes. Então, ela não vai ter uma simetria de movimento como uma esfera vai ter. Outra coisa é que o índice, quando o laser ele vai incidir de fato naquela partícula que não seja esférica, ele pode incidir de formas bastante equivocadas. Então, ele pode incidir na parte, por exemplo, central, que tem uma maior massa, mas nas partes laterais não pode sofrer uma menor dispersão justamente por ser menor naquela área. Então,
o que pode acontecer dessa leitura, né, de partículas não esféricas é de fato você ter uns resultados equivocados do tamanho das suas partículas. Então, acho que até aqui a maioria das pessoas já devem ter mais ou menos esclarecimento, né, do que é o DLS, mas saibam que o DLS ele tem uma ISO, que é a ISO 22412, que é extremamente importante para medidas de estándares que são, inclusive, requeridas pelos órgãos da FDA. Então, o que pede, na verdade, essa ISO, né, é que as amostras, então, de testes, elas devem consistir em partículas bem dispersas em um meio líquido, justamente por conta da influência do movimento browniano. E, no caso, se você tiver algum procedimento de dispersão, como sonicação, filtração ou qualquer outra coisa que pode alterar as particularidades daquela formulação, que elas devem ser relatadas. Uma coisa que às vezes pedem muito para a gente é fazer a análise por DLS, por exemplo, se você vai filtrar a amostra, é você ver como impacta a filtração da sua amostra antes e depois de passar a formulação no filtro. Então, processos de esterilização, por exemplo, com aquelas seringas, elas influenciam de fato no tamanho da formulação? O quanto que de partícula é perdida ali também? Então, são coisas que às vezes é importante ressaltar. Uma coisa importante que eles pedem sempre é que a amostra deve ser suficientemente transparente, né, que não pode ter nem absorvência, e não pode ser fluorescência no mesmo comprimento de onda do laser. Então, isso é um requisito bastante óbvio até. Além disso, ela deve estar, né, livre de contaminação particulada, não dissolver, não inchar, não coagular o material particulado, ter um índice de refração conhecido, que inclusive é uma coisa que se pede, né, no próprio equipamento para poder fazer, e que deve ser também diferente daqueles materiais particulados, ter um valor conhecido de viscosidade também, atender às diretrizes do instrumento para a baixa dispersão do fundo, porque cada equipamento, claro, vai ter, né, a sua particularidade. E o solvente mais utilizado para poder fazer é, de fato, a água. E o uso da água é recomendado que seja recém-deionizada, né? E filtrada também por conta para diminuir a contaminação de outras partículas que poderiam estar ali contaminando. Uma coisa que essa ISO fala o uso ou não de sais é que o traço de um aditivo iônico, por exemplo, o cloreto de sódio, ele pode ser utilizado em uma baixa concentração, uma concentração molar, para que até reduzir, né, a interferência da dupla camada estacionária e difusa que nós conversamos ontem. No entanto, né, essa medida ela deve ser tomada com precauções para que o ajuste dessa força iônica ela não torne a amostra instável ou que o aditivo não reaja com a amostra. Então, o solvente que você utiliza, ele deve ter uma fundamentação de um esclarecimento do porquê você está utilizando aquilo. E, de fato, que não altere, né, a característica intrínseca da sua partícula. Uma coisa que me chama muita atenção quando a gente fala de DLS, e eu estou frisando no DLS porque ele é uma das características mais básicas da formulação, né, de instrumentação, e que muita gente ainda faz errado. Então, existe, né, correlações importantes que a gente pode ver de análise no gráfico, por exemplo, o primeiro gráfico, que é a análise de correlação, que mostra para você o quanto a sua amostra está diluída com exatidão. Então, se você tiver uma diluição um índice de correlação ali, um correlograma, que esteja entre 1 e 0,8, seria o mais ideal para fazer a análise pelo DLS. Então, embaixo nós temos um número também, que é da intensidade daquele laser sendo disperso, e que dá indícios, né, do quanto de partículas que tem ali. Esse índice de contagem de partículas, ele não é tão exato, mas ele é um indício de qualidade, porque se toda vez que você mede a sua partícula, você tem um valor X, por exemplo, de 3 às 10 a quarta, por exemplo, e um dia você está medindo e deu 1000 partículas, tem alguma coisa estranha. Então,
são fatores, né, de qualidade que a gente tem que analisar para o equipamento com mais cautela e que passa desapercebido, mas que quando você faz uma análise mais minuciosa desses equipamentos tão básicos, eles podem dar informações relevantes, inclusive para os órgãos reguladores. E existe uma grande diferença também nos índices, né, de distribuição. Então, às vezes, nós temos os gráficos de intensidade, que no caso ele está analisando quanta luz, né, vem dos diferentes componentes. Você tem a análise de volume ou massa, que é o quanto de volume está presente nos diferentes componentes. E você tem também o gráfico de número, que é quantas partículas são presentes nos diferentes componentes. Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção seria a respeito do D90, por exemplo, aqueles valores que a gente mostra, que a gente ignora muitas das vezes sobre a distribuição de volume, ele dá uma margem muito importante para a gente ver o quanto as populações diferem da sua partícula. Então, por exemplo, se você tem um D90 de 150 nanômetros, isso quer dizer que a sua amostra ela tem um tamanho de 90% de amostra, né, de partículas, de até 150 nanômetros ou menor. Não significa que 90% da sua formulação tem 150, não. Ela pode ter até esse valor, 90% pode ter até esse valor. Então, quanto maior a base, né, da distribuição de volume, mais polidispersa, no caso, pode ser a sua formulação. Então, uma forma de calcular seria através do SPAN, que você justamente mede, né, o valor desse volume de diferentes picos. Por que eu estou frisando bastante nisso? Porque muitas das vezes a gente recebe e a gente, né, responde coisas muito básicas através dessas análises, e que antes a gente não prestava atenção. O potencial zeta é uma outra forma de analisar e ele traz respostas esclarecedoras. Ontem nós já falamos um pouco sobre o potencial zeta, que seria justamente medido, né, pela aquela camada de cisalhamento que eu ressaltei ontem, falando da relação da somatória, né, da capa difusa com a capa estacionária de íons e contra-íons. Então, no caso, o potencial zeta ele vai ser medido pelo espalhamento eletroforético de luz, e então, portanto, é necessário para que tenha esse movimento das partículas um campo. Então, esses eletrodos, na verdade, do potencial zeta que fica, ele nada mais está gerando um campo para aumentar a velocidade das partículas. Então, partículas com cargas opostas, elas tendem a percorrer para o campo com carga oposta, que ela vai ser atraída. E aí, durante essa velocidade, o eixo, né, o laser, ele passa incendindo e ele consegue captar a mobilidade eletroforética, que depois ela vai ser relacionada com o potencial zeta através dessa equação de Henry. Então, é extremamente importante, porque normalmente partículas que são altamente carregadas, elas são mais fáceis e se movimentam mais rápido. Uma outra técnica bastante utilizada é o rastreador de partículas, né, o análise de rastreamento de nanopartículas, que é o NTA. O NTA ele vai ter o mesmo princípio, basicamente, do DLS, que ele vai analisar as partículas em função do movimento browniano, e a grande diferença dele é que ele tem uma câmara microscópica acoplada ali, uma câmara CCD, e que ele vai conseguir analisar com forma mais minuciosa, mais atenta, partícula a partícula, do índice de refração desse laser. Então, ele vai conseguir estabelecer parâmetros que, às vezes, o DLS não faz, porque o DLS vai fazer uma média geral. O NTA não, o NTA ele é mais sensível justamente por conta dessa captação de partícula a partícula, por conta dessa câmara. Isso é extremamente importante porque vai dar informações não só de tamanho e de polidispersão, como também a concentração de partículas. E através da concentração de partículas, você será capaz de estimar também o número de moléculas por partícula a partícula, já que você sabe como que é a composição da sua formulação, você é capaz de calcular a concentração molar, você pode também relacionar esse dado com a concentração total de moléculas, e você estima o número de moléculas por partícula. Então, o que você vai ver
durante a captação do NTA é justamente esse movimento browniano dessa partícula, né, das suas moléculas. Não necessariamente ela vai ter esse ângulo, né, essa morfologia esférica, justamente porque ele também vai utilizar a fórmula de Stokes-Einstein. E a partir desse movimento browniano, você vai ter a rastreabilidade da sua formulação, né, das suas moléculas, ele vai ser capaz de fazer o rastreamento, e você vai ter diferentes gráficos sendo gerados. Então, você vai poder utilizar esses dados para poder analisar, por exemplo, o gráfico de granulosidade, que você vai ter ponto a ponto do índice de dispersão da sua partícula. Isso é extremamente importante. Inclusive, você consegue correlacionar a concentração de partícula com a concentração de moléculas por partícula. Então, nesse artigo, publicado pelo grupo que eu fazia parte, ele estabeleceu e ele conseguiu verificar que quanto mais concentração de partículas no meio, menor vai ser a concentração de moléculas por partícula, justamente porque o tamanho também é menor. Então, você consegue fazer esse estabelecimento, né, de comparação e de equivalência, justamente porque se você tem uma partícula pequenininha, ela provavelmente tem menores concentrações de moléculas. Então, a quantidade de recipientes ali são muito mais disponíveis, a ponto que você consegue distribuir melhor os recipientes para poder gerar uma população alta, né, de partículas. Então, é uma coisa bastante de se pensar, até por uma questão de estabilidade. Então, quando você às vezes está vendo e tem um acúmulo, né, de partículas, aquela concentração diminui. Então, você pode estar formando agregados durante com relação ao tempo que não seriam perceptíveis, por exemplo, no DLS, já que ele está analisando a média geral da sua formulação. Então, é uma técnica bastante utilizada também, até para poder comprovar a estabilidade coloidal. Então, uma vez que você determinou, né, a sua partícula, e eu frisei mais antes naqueles dados, né, nessas técnicas, e fui mais a fundo, justamente porque são as técnicas mais utilizadas e que às vezes a gente faz de uma forma superficial. Mas uma vez que você tem delimitado muito bem essas partículas, as características dela, como que você poderia quantificar os fármacos, as biomoléculas, os produtos de degradação e impurezas da partícula? Bem, o equipamento mais utilizado para análise de concentração de fármacos é o HPLC e o HPLC. Então, a cromatografia líquida é uma técnica na verdade, utilizada para separar os componentes individuais de uma amostra. E essa separação, ela vai ser produzida por meio de interações químicas ou físicas da amostra, né, da amostra em si, de acordo com as fases estacionárias e as fases móveis. Então, o que determina principalmente o princípio da cromatografia é você utilizar colunas com características intrínsecas, né, equivalentes, seja características químicas ou físicas, e que ali naquela coluna ela vai passar uma fase móvel. E se você tiver a sua formulação ali, se você tiver partículas, essa partícula ela vai interagir com a coluna em si. Então, essa coluna ela pode ter fases diferentes fases estacionárias, ela pode ser composta, por exemplo, de uma cromatografia, por exemplo, de exclusão de tamanho. Os poros podem ter diferentes tamanhos, ou ela pode ter de fase reversa, com diferentes características de carbono ali dentro da coluna, de acordo que essa partícula ela vai varrer a sua formulação e, ao eluir, ela vai ter tempos de retenções diferentes, característicos daquela molécula. Então, você consegue filtrar a sua amostra utilizando uma coluna e ela, dependendo da característica, né, da fase móvel que você está utilizando, ela vai ser eluída ali. Então, ela vai ter um tempo determinado de retenção e ela vai conseguir separar esses picos e, através desses picos, você tem a área que pode ser um indício da concentração do seu analito, do que você está de fato analisando. E esse instrumento, a cromatografia líquida, ela pode ser acoplada, por exemplo, a um espectro de massa. O espectro de massa, ele nada mais é do que você conseguir dar uma carga para aquela partícula,
de forma que ela vai se tornar um íon, e você vai estabelecer a relação entre massa e carga para poder saber qual molécula que está ali interagindo. Então, quando a gente coloca uma formulação dentro do espectro de massa, a primeira coisa que ele vai fazer é vaporizar. Por quê? Porque ele trabalha num estado gasoso. Então, sempre perto de um espectro de massa, vai ter, por exemplo, um nitrogênio líquido que ajuda nesse processo. E então, depois, uma vez que a amostra ela é vaporizada, ela depois vai ser ionizada, justamente para poder ganhar uma carga, né? E vai se tornar um íon. E depois disso, ela vai ser submetida a um campo elétrico. Esse campo elétrico, ele vai sofrer, então, depois, um campo magnético que vai causar a variação de dispersão desse íon. Então, à medida que esses íons eles são espalhados através desse analisador, eles vão receber cargas específicas, eles vão se comportar de formas diferentes. E o detector ele vai interagir com esses íons e vai captar as informações daquela carga que é presente naquele íon. E assim você pode estabelecer a relação entre a massa e a carga. Então você consegue de fato ver qual que é a particularidade de uma molécula, porque são isótopos atômicos que vão ter características específicas. Uma outra técnica utilizada justamente para poder determinar diferentes partículas, nanopartículas, seria utilizar o fracionamento em campo de fluxo. O fracionamento de campo de fluxo nada mais é do que uma técnica de separação que tem os princípios muito parecidos da cromatografia líquida, e que, na verdade, o que acontece é que um campo ele é aplicado ali em suspensão e esse campo pode ser de diferentes formas, pode ser campo térmico, pode ser campo cinético, e o que acontece? Esse campo ele vai varrer a sua formulação, e à medida que ela vai varrendo, partículas que têm tamanhos diferentes, ela também vai ter velocidades diferentes. E assim você vai conseguindo, através da velocidade de fracionamento do campo, advindo desse campo, separar a sua formulação em diferentes tamanhos. Então, é como se fosse um arrasto mesmo. E então, se partículas, por exemplo, bem menores, elas são arrastradas com um tempo diferente, de velocidade diferente de partículas maiores. Então, é uma forma de você conseguir separar diferentes tipos de populações da sua formulação, justamente para poder quantificar. Uma das perguntas muito feitas para a gente é: quanto de partículas, quanto de população tem da minha formulação? Ou, quanto de formulação, quantos recipientes eu tenho? De fato, você colocou 10% de recipientes ali na formulação. Os 10% de recipiente que você colocou, eles fazem parte da sua formulação, da sua partícula, ou há partículas, ou há recipientes livres na formulação que você não quantificou e que não fazem parte da sua molécula. Então, é uma pergunta bastante questionada para a gente, e uma forma que encontramos de fazer isso é você utilizar, por exemplo, processos cromatográficos para poder separar os recipientes das formulações, por exemplo, por cromatografia de exclusão de fase, e você conseguir depois quantificar, por exemplo, espectroscopia de massa, quais recipientes estão ali e qual é a concentração dos recipientes é também presente. Então, por exemplo, aqui nessa partícula que foi feita, o que aplicamos foi um método de cromatografia e depois quantificamos pelo massa. Então, a gente conseguiu ver o quanto de cada lipídio, cada surfactante e polímero fazia parte, de fato, da partícula e o quanto estava livre. Então, eu recomendo a leitura desse artigo para quem tem curiosidade de entender como que foi feita toda a análise. Não é uma análise muito simples, é uma análise bastante complexa, mas que ajuda a elucidar bastante. E aqui eu não poderia deixar de falar sobre as técnicas de morfológicas, muito utilizadas e muito criteriosas durante muito tempo. A microscopia, ela traz elucidações extremamente importantes para nós.
Então, você saber e conhecer a estrutura, a ultraestrutura da sua formulação é muito importante. Então, desde 1900, 1600, quando foi os primeiros microscópios ópticos, até o ano de 2000, que nós já tivemos, por exemplo, um scanner de alta resolução, houve muitos outros avanços. Então, os principais microscópios eletrônicos utilizados, por exemplo, para formulação, para análise de ultraestrutura, são o microscópio eletrônico, né, de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura. A diferença entre esses dois microscópicos é justamente como que é feita a análise do feixe de elétrons na amostra. Então, por exemplo, enquanto o SEM, ou MEV, como o pessoal chama, ele cria uma imagem detectando elétrons refletidos ou eliminados, o TEM ele vai usar os elétrons transmitidos e que vão passar pela amostra. Então, no SEM, no MEV, você pode analisar as estruturas superficiais, né? Como que é feita a superfície, como que está a superfície da sua formulação, da sua nanoestrutura. Já o TEM, ele vai te dar informações estruturais mais robusta no sentido de analisar de fato como que está o comportamento da formulação. Então, é bastante útil nesse sentido, até porque você tem uma informação da composição também da sua formulação. Então, por exemplo, se você está falando que tem uma partícula que ela é polimérica, você consegue ver o core shell ali dividido pela capa, né, de revestimento da sua partícula através do tempo. E uma outra técnica bastante utilizada também é a microscopia de força atômica. E a diferença é que, na verdade, a microscopia de força atômica ela vai fazer uma análise topográfica da sua formulação através de um cantilever. Então, o cantilever que ele tem um movimento tanto XY, ele vai varrer a sua formulação fazendo a análise topográfica daquele ambiente. Então, é extremamente útil também. Inclusive, tem alguns módulos do força atômica que você consegue identificar e analisar grupos funcionais. Então, essas três técnicas juntas, elas elucidam a morfologia da formulação e traz à luz, né, os fatores intrínsecos que cada uma poderia fazer. Durante esses últimos anos, a microscopia ela tem revolucionado muito na área de nanotecnologia e nós tivemos uma alta evolução, de fato, com o microscópio por criomicroscopia eletrônica. Então, o que é o criotem, né? O famoso criotem? Nada mais é que você conseguir atingir de forma a metodologia utilizada para o criotem, ela está envolta, na verdade, no método de preparação da amostra. Então, quando você consegue congelar a sua amostra instantaneamente, você consegue preservar uma maior quantidade de estruturas ali e que não seja tão invasivo como os métodos utilizados para coloração, como, por exemplo, contrastação negativa ou positiva, que é feita, por exemplo, pelo TEM por si só. Então, você conseguir ver a fundo como que funciona a sua formulação, ela é extremamente importante. Além disso, a resolução do criotem, que nós estamos falando numa alta tensão ali de 200 kV, por exemplo, ela te dá também informações, por exemplo, de uma massa polimérica, né? Então, se você tem uma formulação que ela foi feita, né, em uma matriz, você consegue diferenciar a estrutura da matriz e da formulação em si, da partícula em si, e ver que ela está ainda intacta. Então, isso traz bastante a elucidação. São técnicas que ajudam bastante e que nós não poderíamos deixar de falar. Hoje, eu falei muito já, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Eu dei uma pincelada, tentei focar mais mesmo na parte de qualidade, né, de imagem, de resoluções, daquelas formulações, daquelas técnicas que são mais utilizadas e mais comuns no dia a dia do laboratório, de uma forma mais técnica. E amanhã a gente pode continuar um pouquinho falando sobre caracterização das partículas, mas mais para a parte de superfície. Então, eu agradeço todos a vocês, mesmo pela aula de hoje, e espero que vocês continuem aí gostando muito do curso. Obrigada a todos.